Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tem alguém alegre com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza. O Senhor me colocou uma palavra no meu coração. E quando eu cheguei ali na porta, o pastor falou um nome. E a pastora falou a respeito de oração. O bom é quando o Espírito ele confirma aquilo que Deus já entregou para o profeta. E eu quero que você encontre aí comigo Atos dos Apóstolos de número 12. Atos dos Apóstolos de número 12. Enquanto você está procurando esse texto, eu quero externar minha gratidão primeiramente a Deus por esta oportunidade, agradecer a vida do pastor Wilson, da pastora Cíntia e a todo o corpo de obreiro, todos os irmãos. Eu confesso ao pastor que eu me sinto em casa, porque quando eu cheguei aqui na porta ali, mas foi uns obreiros lá me abraçando, me dando a paz, eu falei, Jesus, estou na sua casa. O próprio Jesus disse na sua palavra, aquela casa que te receber bem, ali você fique, deposite a paz, se alimente. Mas a casa que não te receber bem, você chacoalha a poeira do seu pé contra ela e não volte mais. E não querendo me convidar novamente, mas já estou sentindo saudade novamente. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, a minha filha. Ela fica com vergonha, mas eu falo, é a minha princesa. A rainha ficou com o meu príncipe, que é o filho dela, meu netinho. Minha esposa ficou em casa. Mando a paz da minha família, paz do meu pastor e mando a paz do pastor Fabrício. Quem conhece o pastor Fabrício aqui? Fabrício é meu primo. Que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Deixa Deus te usar aí, terra. Capítulo 12 de Atos. Eu quero ler o versículo de número 22. Eu quero ler dois versículos. Eu quero ler o versículo de número 16. E eu quero ler o versículo de número 22. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Versículo 22. E o povo gritava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Olhe para alguém do teu lado e diga para ele assim, grande não é o que prende, grande é o que solta. Glória a Deus. Você sabe muito bem que a igreja, aqui em Atos capítulo 12, ela está crescendo. Por que você está dizendo isso? Porque a igreja ela é edificada em Mateus 16, 18, ali no monte, quando Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você sabe muito bem que a igreja ela é inaugurada em Atos capítulo de número 2, com a descida do Espírito Santo.
E por que você está dizendo que a igreja cresceu? Porque a igreja começa com Jesus, com Pedro, Tiago e João e André. Então são 5 pessoas. Só que agora Jesus vai chamar os seus discípulos, e chamando os seus discípulos, já não são mais 5, são 13. De 13, não são mais 13 em Atos capítulo 2, já são 120. Quantos? Desses 120 vem a descida do Espírito Santo. Você conhece muito bem esse texto. E o que me chama muito a atenção é que Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo não é o avivamento. Por que você está dizendo isso? Porque o avivamento é quando Pedro prega e 3.000 almas aproximadamente se arrepende e aceita Jesus. Só que o Espírito Santo descendo em Atos capítulo 2, ele tem um propósito. Por que você está dizendo isso? Porque o Espírito Santo não desce aonde não tem propósito. Eu vou dizer mais uma vez, o Espírito Santo não desce aonde não tem propósito. Por que você está dizendo isso? Porque o propósito de Jesus ali, do Espírito Santo, perdão, é crescer o ambiente, a igreja, crescer a igreja. Tanto é que se você ler Atos capítulo 2, vai dizer que depois que desce o Espírito Santo em forma de fogo, e a Bíblia vai dizer agora que quem estava lá fora não entende. Só que lá fora tem Panfilho, tem capadócios, tem egípcios, tem midianos, tem vários tipos de nações, de povos. E quando o Espírito Santo desce, as línguas descem como de fogo, a Bíblia vai dizer que eles começam a falar as maravilhas de Deus. E quem está lá fora entende o que está acontecendo dentro, mas questionam achando que eles estavam embriagados. E eles disseram, eles não são galileus, mas eles estão falando a nossa língua. E o que é isso? É Jesus dizendo, ou o Espírito Santo descendo e dizendo, eu vou expandir a minha igreja. Já não são mais 120, agora são 3.120. Pedro prega novamente, já não são mais 3.120, agora Pedro ganha mais 5.000 almas. A igreja agora está com um corpo de membros de 8.120 cristãos. Então a igreja vai crescendo. A igreja vai crescendo. Aí chega em Atos capítulo 12, vai dizer no verso 1, por aquele tempo. Será que você pode repetir essa palavra comigo? Por aquele tempo. Que tempo é esse? A igreja precisa passar por este tempo. E que tempo é este? É um tempo de perseguição. E por que é um tempo de perseguição? Porque tudo que cresce incomoda. Tudo que evolui incomoda. Eu aprendo um segredo aqui, pastor Wilson e pastora Cíntia, que se nós não queremos incomodar, não cresça. Eu vou melhorar isso. Se você não quer crescer, tudo bem. Mas se você está sendo perseguido, é porque tem algo que está crescendo. Vou dizer de novo. Só incomoda quem cresce. Só incomoda quem evolui. Só incomoda quem progride. Eu vou dizer até você da glória. Só incomoda quem cresce. Então, se tem alguém achando, se levantando, querendo atacar a sua pessoa, a sua família, a sua casa, é um motivo de você adorar verdadeiramente. Por quê? Porque tem algo crescendo. Tem algo crescendo. Tem algo crescendo. Tem algo crescendo. Tudo que cresce é perseguido.
Tudo que cresce é maltratado. Tudo que cresce sofre. Tudo que cresce sofre. Só que a Bíblia vai dizer que Herodes se levanta. Ele vê o crescimento. Agora eu te pergunto para você, como pode um homem querer parar de crescer aquilo que Deus edificou? Vou dizer mais uma vez. Como pode um homem parar ou querer parar de crescer aquilo que Deus edificou? Eu vou melhorar isso para você entender. Como pode o inimigo, como pode o adversário usar alguém para querer parar o meu e o teu crescimento, sendo que Deus já disse, vai crescer? Como que pode o inimigo querer se levantar e dizer, não vai prosperar, e Deus disse, vai prosperar? Como que pode o inimigo querer se levantar contra mim, contra a tua casa, dizendo, eu vou matar, eu vou fazer e perder, sendo que Deus já disse, este ano de 2024 é o ano que a igreja vai ganhar? Herodes se levanta. E quando ele se levanta, a Bíblia vai dizer que ele mandou maltratar alguns da igreja. E por que ele está maltratando algum das igrejas? Porque a igreja está sendo igreja. Será que você pode repetir isso comigo? A igreja está sendo igreja. Por que você está dizendo isso? Porque a igreja, ela foi criada por Cristo, e tudo que é criado por Cristo vai sofrer. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, aquele que perder a vida por amor dele, este obterá salvação. O próprio Jesus disse que não é um evangelho de mordomia, não é um mar de rosa a igreja, o evangelho, não. Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o que é isso? Ele está dizendo, em outras palavras, o evangelho não é eu sendo a igreja ou Deus trabalhando para mim, mas o evangelho é eu trabalhando para Deus. O evangelho não é eu pensando em mim, o evangelho é eu pensando nas coisas de Deus. Foi falado aqui, irmão. E a Bíblia diz que Herodes vai se levantar. Ele maltrata algum das igrejas, e aí ele vai mexer com a estrutura da igreja. Por que você está dizendo isso? Porque a igreja não tinha 12 apóstolos. Judas tinha morrido, aí levantaram Matias, então tem 12 apóstolos. Aí a Bíblia vai dizer que ele pega Tiago. E o que é Tiago para a igreja? É uma coluna. E por que ele pega a coluna? Porque o diabo nunca vai mexer com parede. Ele vai querer abalar as colunas. Eu vou dizer mais uma vez, o diabo, ele não quer mexer com parede, ele quer mexer com coluna. Por quê? Ele vai querer abalar a liderança da igreja daquela época. E você não entende ainda, eu já quero profetizar para alguém aqui nessa noite. E profetizar o quê? Que na sua casa quem é coluna é você. E ele está querendo te abalar, ele está querendo te desestruturar, ele está querendo te desequilibrar. Mas eu venho aqui nessa noite com uma ordem do céu. Qual é? Colunas de Deus não vão ser abaladas nessa noite. Ô glória, ô glória, ô glória. Por que ele está mirando a coluna? Porque ele sabe que se ele quebrar, derrubar uma coluna, ele desestrutura um prédio inteiro. Eu vou dizer mais uma vez. Ele sabe que se ele derrubar a coluna, ele desequilibra, ele desestrutura todo um prédio. Você está vendo esse prédio lindo? Isso daqui está de pé, não é por causa da parede, é porque tem colunas. O que segura o prédio não é a parede, é a coluna. Você não entendeu ainda? O que tem segurado na sua casa é você, coluna de Deus.
Eu vou dizer mais uma vez: o que tem segurado a barra na tua casa é você, coluna de Deus. O diabo não está atacando a parede, ele quer atacar a coluna, porque ele sabe que se ele desestruturar a coluna, a parede cai. E aí Deus permite. Vou dizer mais uma vez para você pegar: Deus permite. E o que Deus permite? Que Tiago é morto. Aí a Bíblia vai dizer que os judeus gostaram e começaram a falar com Herodes, e Herodes agora vai agir politicamente, vai decretar. E agora Herodes vai mais a fundo. O que ele vai fazer? Eu vou pegar a coluna maior da igreja, que é o pastor da igreja da época, Pedro. Só que eu aprendo um segredo aqui. Uma coisa é quando Deus autoriza, a outra coisa é quando Deus não autoriza. E por que você está dizendo isso? Porque Tiago foi permissão de Deus. Porque quando Herodes derrubou uma coluna, Deus está olhando lá do céu dizendo: essa coluna eu permiti, mas ainda tem 11 colunas. Não, eu vou dizer de novo: tem 11 colunas. Meu Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ele pega Pedro e ele prende Pedro. Ele faz o que com Pedro? O que me chama muito a atenção aqui é que o texto vai explicar algo extraordinário. Por quê? Porque quando ele prende Pedro, a Bíblia vai dizer que ele chega e ele não pôde matar Pedro na hora. Por quê? Era a festa dos pães asmos. Repete comigo: festa dos pães asmos. E o que é a festa dos pães asmos? É a Páscoa. É o quê? E o que a Páscoa lembra? Do que a Páscoa lembra? Aí alguém pode dizer: do ovo de Páscoa. Não. Do cordeiro. Do que, irmão? Você não entendeu. Pedro não matou Herodes porque lembrou da época do cordeiro. Pedro não matou Herodes porque estava na época do cordeiro. O cordeiro não permitiu que Pedro morresse. Vou dizer de novo: o cordeiro não prometeu, ele não permitiu que você se abalasse. O cordeiro não permitiu que o teu casamento acabasse. O cordeiro não permitiu que a tua vida findasse. Você só está de pé por causa do Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que ele prende Pedro. Só que quando ele prende Pedro, o texto não diz, mas me traz da seguinte informação um pouco mais para frente, que Pedro vai ganhar algumas coisas, sim ou não? De volta. Então quando ele pega Pedro, ele tira de Pedro algumas coisas. Ele vai tirar de Pedro primeiro o cinto. Repete comigo: cinto. Cinto fala de trabalho. Por que você está dizendo isso? Porque todo judeu, quando ele saísse para trabalhar, ele pegava o seu cinto e colocava por cima da túnica. E se tivesse um ambiente de deserto, de vento forte, ele colocaria a capa e o cinto por cima da capa. E quanto mais ele apertava o cinto, mais o trabalho era pesado. Então Herodes está tirando o cinto de Pedro, dizendo: eu vou te encarcerar, eu vou te prender, porque nunca mais você vai trabalhar. Segundo, ele tira de Herodes, de Pedro, a sandália. Repete comigo: sandália. A sandália fala de evangelho, de caminhada. E por que ele vai tirar a sandália de Pedro? Porque ele está dizendo: aonde eu vou te colocar, Pedro, é um quadrado, e neste quadrado eu estou te limitando os seus passos. Eu vou dizer de novo: eu estou limitando os seus.
Ou seja, você vai andar de quadrado, você não precisa de sandália porque você não vai caminhar muito. A Bíblia diz que ele também tira a sua capa. E ele é encerrado na prisão. A Bíblia vai dizer que colocam 4 quaternos tomando conta de Pedro. E a Bíblia vai dizer agora que colocam 4 quaternos, 4 vezes 4, 16 soldados. Eu imagino Herodes entrevistando os seus soldados e dizendo: olha, quero só os melhores. E por que ele vai se preocupar tanto com Pedro na prisão desse jeito? Por que ele está se preocupando tanto com Pedro de colocar 16 soldados, sendo que um preso só, 16 soldados é muito? É porque Pedro tem um histórico. Eu vou dizer de novo, Pedro tem E que histórico é esse? Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5. 2 vezes Pedro é preso. E a prisão, ela não prendeu Pedro. Uma, ele saiu com João. E a outra, o anjo desceu e liberou ele. Herodes está dizendo: eu vou aumentar a guarda, porque esse daí tem histórico que nem prisão prende ele. Eu vou dizer mais uma vez: eu vou aumentar a guarda, porque esse daí tem histórico que nenhuma prisão prende ele. Eu vou aumentar, eu vou colocar guardas especialistas e vou encerrar ele lá na última prisão, lá embaixo. E você observa no texto que há 3 portas até chegar à prisão de Pedro. Aí ele vai e coloca 2 amarrados junto com Pedro, dizendo: se Pedro quiser ir para o banheiro, vocês vão junto. Ou seja, era impossível. Só que quando Pedro foi preso, a igreja está sendo perseguida. O que acontece? Eles vão prestar atenção do quê? Nós não podemos orar na igreja. Por quê? A igreja está sendo perseguida. Só que alguém tem uma ideia: vamos para a casa de Maria. Ou seja, a igreja está dizendo, já que a igreja, as 4 paredes está fechada, vamos fazer o culto no lar. Vamos fazer um culto nu. Aí a Bíblia diz que eles arrumam a casa de Maria, mãe de João Marcos, que é o evangelista Marcos. E eles estão orando. Você já perguntou para o texto qual é a oração que eles estão dizendo? A oração que eles estão falando? A oração que eles estão pronunciando neste culto? A história vai dizer que eles entram neste ambiente e começam a orar. E qual que é a oração? Solta, liberta, livra, solta, liberta e livra. E eu pego um gancho aqui da pastora, dá licença, pastora, nas suas palavras, que a senhora disse aqui, que a igreja ela tem que pensar em quem está lá. O que é isso, irmão? Está chegando o momento de você parar um pouco da sua oração, porque a igreja gosta de orar por carro, por dinheiro, por bens materiais. Mas nesta noite Deus me trouxe lá de Poá para profetizar para alguém e dizer: hoje você vai mudar a sua oração. E qual que é a sua oração? Solta, liberta, solta, liberta, solta, liberta, solta e liberta. Aí a Bíblia vai dizer que a igreja está constantemente orando por uma resposta, sim ou não? Só que a Bíblia vai dizer o quê? Que quando ela está orando por resposta, Pedro está preso. Você observando esse texto aqui, você não acha que Deus está calado? Porque Tiago morreu, Pedro está preso, a igreja está orando e não tem nenhuma manifestação de Deus. Só que a igreja, ela está orando ao anjo. Por que você está dizendo isso? Porque o anjo chega na prisão. Mas antes do anjo chegar na prisão, a minha tradução aqui diz o anjo.
Tem traduções erradas que diz um anjo, mas é o anjo. Você não entendeu? Um anjo significa um anjo que Deus manda. E o anjo significa teofania, o próprio Jesus em forma de homem. Não entendi. Enquanto a igreja está orando para o anjo está dizendo: eu só vou entrar quando a igreja começar a orar. Não entendi, irmão. Percebe-se que não há nenhuma manifestação de Deus enquanto a igreja está calada. Vou dizer mais uma vez: não há manifestação de Deus enquanto a igreja está calada. E eu aprendo um segredo aqui. E que segredo é esse? Quando você vai para o mercado, é simples a palavra, mas você vai sair daqui entendendo. Quando você vai para o mercado e você pega uma sacola e você está aguentando essa sacola, aí alguém te conhece e diz: eu posso te ajudar? Se você estiver aguentando aquela sacola, você vai dizer o que para ele? Não precisa, eu levo sozinho. Não peguei, vou dizer de novo: não precisa, eu levo sozinho. E o que é isso, irmão? Deus está dizendo, em outras palavras: eu só vou entrar com ajuda quando você pedir. Aí a igreja está orando, e a Bíblia vai dizer agora que Pedro está lá. Quando chega no 6º dia da Páscoa, alguém avisa para Pedro: Pedro, você vai morrer amanhã. Eu posso fazer uma pergunta para você, você me ajuda? Se você soubesse que você ia morrer amanhã, você dormiria? A Bíblia diz que Pedro dormiu. Não, você não entendeu, irmão. Pedro dorme. Por que Pedro dormiu? Porque Pedro está debaixo de uma promessa. Jesus disse para ele assim: você vai ficar velho e vai pregar aonde eu te mandar. Você não entendeu. Pedro dormiu porque ele está debaixo de uma. Quem está debaixo de uma promessa não perde sono. Quem está debaixo de uma promessa não se desestabiliza. Quem está debaixo de uma promessa não fica com insônia. Eu não sei como tem sido a sua noite, mas eu quero profetizar para você, você que crê, e que você vai profetizar que essa noite vai ser a melhor noite da tua vida. Mas eu tenho um recado de Deus para alguém aqui nessa noite. Que recado é esse? Coloca o celular para despertar, porque senão você vai dormir até amanhã. Por quê? Porque hoje à noite vai ser a melhor da tua vida. Por quê? Porque você sabe que tem um Deus que cuida de você. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro dorme. Pedro dorme. O texto não diz que ele cochila, o texto diz que ele dorme. Cochilar é uma coisa, não é igual às 10 virgens, tosqueneja, ou seja, cochila e acorda, não. Pedro dormiu. Já viu quando você dorme bem, que nada te acorda? Pedro dormiu. Você vai morrer, Pedro. Ele disse: eu vou dormir. Pedro, vou acabar com a tua vida amanhã. Você vai dormir. Ele dormiu. Só que a Bíblia diz que a igreja está orando. Você percebeu que Pedro dorme, mas a igreja não dorme? Não, eu vou dizer de novo. Você percebeu que Pedro dorme, mas a igreja não dorme? A igreja está orando sem cessar. Livra, solta, liberta. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que ele chega e está dormindo. Aí o anjo desce. Quando o anjo desce, há uma manifestação. Que manifestação é essa? Há uma luz. Há o quê? Essa luz está iluminando o que está escuro. Eu vou dizer de novo. Essa luz está iluminando o que está escuro. Você não pegou, eu vou dizer de novo. Essa luz está iluminando o que está escuro. O que é isso? Quando a igreja ora, a resposta é: estou mandando luz aonde está escuro. Estou mandando luz aonde está em trevas. Eu já quero profetizar para alguém aqui nessa noite. E o que você vai profetizar é que nas trevas, aonde está tudo escuro,
Deus está me dizendo, eu vou começar a acender quem está apagado. Aí a Bíblia diz que ele desperta Pedro. Isso daqui me chamou minha atenção, pastor, porque a luz veio, aí ele vai e toca no lado de Pedro e diz: Pedro, desperta. Percebe-se que quando o anjo chega, ele não está com as cadeias caídas ainda. Primeiro o anjo vem com a ordem de Deus, qual é? Desperta. A segunda ordem, levanta depressa. Será que você pode repetir essa palavra comigo? Levanta depressa. Será que você pode olhar para alguém do teu lado e dizer para ele: o que Deus tem contigo é rápido. Diga para ele: a tua vitória é rápida, o teu milagre é rápido, a tua bênção vai vir rápida. Não, você não pegou, senão você já tinha dado glória. E por que que as cadeias não caíram ainda? Você não pegou não, né? Primeiro ele disse: desperta. Ele acordou. Por quê? Porque Deus nunca vai dizer para alguém: levanta antes de despertar. Entendeu, né, varão? Primeiro ele diz: desperta. Despertou. Aí ele diz: levanta-te depressa. Mas percebe-se que há uma ordem. Qual ordem? Levantar, para depois andar. Por quê? Porque Deus está dizendo: toma posição de novo, Pedro. A palavra levantar significa: toma a postura que você tinha antes. Aí ele se põe de pé. Só que a Bíblia diz que ainda ele está com as cadeias. Você não pegou, eu vou dizer de novo. O anjo toca em Pedro, diz para ele: desperta e levanta. Mas as cadeias estão na mão ainda. Só que a Bíblia diz que de repente as cadeias caem. E por que que cai? Eu já preguei esse texto uma vez e Deus falou para mim: eu derrubei as cadeias porque ele levantou e despertou. Hoje Deus me trouxe uma iluminação diferente. Qual é? Quem está orando? A igreja está orando? Como que a igreja está dizendo? Liberta, solta, liberta, solta, liberta, solta. O anjo disse: eu só vou tocar, só vou despertar, só vou levantar. E quem vai derrubar a cadeia? Solta, liberta, solta, liberta. Aí o Senhor me dizia para mim: pastora e pastor, olha, percebe-se que o anjo não toca na cadeia. E quem faz a cadeia cair? A oração da igreja. Levante a sua mão assim lá para o alto. Para quem você tem orado hoje? Para quem você tem orado, buscado? Tem um recado do céu para você. E que recado é esse? As cadeias estão sendo abertas. Obra de feitiçaria está sendo quebrada. Obra de macumbaria está sendo quebrada. Alabando, que mandácia. Alabarassúria. Oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Cadeias estão sendo quebradas. Ferrolhos estão sendo despedaçados. Alamandaravassúria. Por quê? Porque a igreja que ora, a cadeia não fica de pé. Amandaravassúbia. A igreja está orando, pastor. A igreja está orando e as cadeias caem. E o que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo assim para Pedro: Pedro, eu desci para fazer algo na tua vida. Qual que é o algo que Deus vai fazer? Eu só desci para te despertar e levantar. E quebrar cadeia. Quebrar cadeia já é com a igreja. Você não entendeu? O trabalho de Deus é te levantar e te despertar. E qual que é o seu trabalho? Orar.
orar, 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 orar. Aí a Bíblia diz que o anjo chega, desperta Pedro, as cadeias caem, e o anjo vai pegar tudo aquilo que Herodes tirou e vai entregar para Pedro de novo. Quando ele chega, ele diz assim: Pedro, toma o cinto de novo. Por quê? Herodes disse: eu estou encerrando o trabalho, eu estou encerrando a missão. Mas o anjo, que é o grandão da Galileia, que desceu, ele está mandando dizer: como pode o homem impedir a obra que eu já comecei? Vai trabalhar, Pedro, vai trabalhar. Eu imagino ele dizendo assim para ele, pastor Luiz, ó, aperta mais o cinto, porque você está achando que quando você sair daqui, a vida vai ser fácil, a obra vai ser mais árdua. Aperta o cinto, aperta, 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 aperta. Coloca a sandália de novo, Pedro. Por quê? Porque Herodes disse: eu vou te limitar nos seus passos, você só vai andar no quadrado, Pedro. Mas eu sou Deus que te digo, estou tirando os limites do seu passo. Ô glória, eu vou dizer de novo, eu estou tirando os limites do seu passo. Eu estou estendendo o teu caminho, alamandaravassúria. Eu estou estendendo o teu caminho, alabaracandarábia. Eu estou estendendo o teu projeto, alacéui. Leme do que me dácia. Coloca a capa. Colocou a capa. E vamos. Agora percebe-se um segredo aqui comigo. A Bíblia diz que Pedro seguiu. Repete comigo: seguiu. Não é a presença que segue Pedro, é Pedro que segue. Por quê? É ele dizendo, porque quando você vê a palavra o Senhor dos Exércitos, significa aquele que vai na frente. Não peguei. A presença nunca vai atrás, ela sempre vai na frente, pastora. Aí passa por uma porta, ninguém vê. Passa pela segunda porta, ninguém vê. E aí Pedro, eu imagino Pedro dizendo: por que ninguém vê? Eu imagino um anjo dizendo: Pedro, você não entendeu? Eu só vim por causa de você. E se eu só vim por causa de você, só você que me vê. Por quê? Porque tem coisas que só você vai ver, Pedro. Aí a Bíblia diz que ele se depara com uma porta de ferro. Aí a Bíblia diz que a porta era de ferro, ela detalha ferro, pesada, provavelmente a porta que dava na rua. Eu imagino Pedro parado na porta e a presença na frente. Quando a presença chegou, a porta abriu. Vamos lá. Você sabe, já viu aquelas portas de sensor de presença? Quando você pisa nela, ela abre, sim ou não? E quando você retrocede para trás, você não entendeu? O anjo abriu a porta de ferro para Pedro. Por quê? A porta detectou a presença. E o que ele está querendo dizer, Pedro? A partir de hoje vai ser diferente. Aonde você pisar, porque é Deus dizendo: Pedro, seu caminho é reto. E aonde você andar, a porta que está fechada na tua frente se abre. Será que você recebe isso de Deus? Eu profetizo, eu estou falando, eu estou pregando a Bíblia. Eu profetizo para alguém aqui nessa noite, que a partir de hoje, você só vai pisar e a porta vai abrir. Você só vai, olha, pega na mão de alguém aí, pega. Diga para ele assim, a partir de hoje, é só você seguir em frente. Por quê? Porque a porta estiver fechada, ela abre. Não, ele não entendeu. A porta está fechada, mas ela vai abrir. É só você seguir em frente. É só você andar para frente. É só você andar para frente.
Xalamandacé. Aí a igreja está orando. Até me perdi. Está tão gostosa a palavra. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que a porta abriu. E aí da porta aparece lá fora Pedro. Quando Pedro aparece lá fora, ele diz: eu acho que é o anjo do Senhor. E o que é isso, irmão? Você sabia que muitas das vezes, quando você passa muito tempo no ambiente, você esquece daquilo que Deus já falou que você ia ser? Não, você não entendeu. Eu vou dizer de novo. Você percebeu que Pedro esqueceu da promessa que Deus tinha feito para ele? Mas pregador, você disse que ele dormiu no primeiro dia. Mas quando você está num ambiente, está vendo que Deus está calado, o que acontece? Acabou. Lembra de João na ilha de Patmos? Acabou, já vi tudo. Aí Deus disse assim: não, João, com 94 anos de idade eu vou te mostrar coisa nova. Você não entendeu. João escreve João capítulo 1 verso 1. O verbo se fez carne, ele vê Jesus encarnado. Ele escreve João capítulo 21. Ele vê Jesus ressuscitado. Agora ele vê Jesus glorificado. Ou seja, o renovo chegou. Aí o anjo deixa Pedro. Aí Pedro vai. E para onde que Pedro vai, irmão? Para a casa de Maria. Agora eu te pergunto para você: quem deu o endereço para Pedro? Quem deu o endereço para Pedro, irmão? Porque Pedro está na rua e ele está indo. E a igreja está, vai. A igreja está o quê? Vai mais alto, vai. E aí Pedro está vindo. E aonde que Pedro vai parar? Aonde a igreja está reunida? Não peguei. A resposta só chega aonde tem oração. A resposta só chega onde tem alguém reunido orando. O povo está dizendo: solta, liberta, solta, liberta, solta, liberta, solta, liberta. Aí quem chega na porta? Pedro. Quem chega na porta? Você vai mudar essa palavra Pedro. Você vai dizer assim: quem chegou na porta foi a resposta. Dá licença, tá, pastor? Ó. Aí quem vem? A serva. Não pegou? Tem gente grande orando, mas quem vai ter a notícia de ouvir a voz é a serva. Aí ela vai, pastor, e pergunta: quem é? Porque quem estava orando está com medo. Será que é alguém que quer nos matar? Pedro morreu, acabou, e agora estão procurando nós. Vamos lá. Aí vem a Rod. Quem é? Aí a Bíblia diz que lá de fora ele diz: sou eu, Pedro. Vou melhorar isso. Sou eu, a resposta. A Bíblia diz que ela corre e diz assim: ei, é Pedro. É quem? Já pegou. É quem? Ela disse: é Pedro. Em outras palavras, é a resposta. Aí alguém olhou e disse assim: não, deve ser o anjo dele que veio anunciar. Espera aí. Você sabia que na tradição judaica diz que quando alguém estava prestes a morrer, o anjo vinha e avisava? Não peguei. Vou dizer de novo. Na tradição judaica vai dizer que quando alguém ia morrer, o anjo vinha e avisava. Aí o texto diz que a igreja que pedia a resposta não acreditou que era a resposta. Vou melhorar isso. A igreja que está orando para libertar, para soltar, ó, a resposta chegou na porta e ela está dizendo: será que é? Por que é isso? Porque quando passa muito tempo, você esquece que não é no seu dia, que não é na sua hora, que não é no seu tempo, mas é no tempo de...
E o que é isso, irmão? É só um tempo. Será que você pode repetir comigo? É só um tempo. A igreja não entendeu naquela época que era só um tempo. Aí a Bíblia vai dizer que ele chega e ele pega e começa a contar todos os feitos, o que Deus havia feito na vida dele. E o anjo desceu, me libertou. Só que Herodes já está ansioso. Está o quê? Quem sabe já está até amolando a espada. É essa que eu vou matar Pedro amanhã. Só que a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele procurou e não achou. Vou dizer de novo. Herodes até procura, mas ele não acha. Herodes até procura, mas ele não acha. Pedro está lá com a igreja. Herodes começa a receber a visita de alguém. E a Bíblia vai dizer agora que ele começa a falar. E quando ele começa a falar, os homens começam a dizer: isso não é um homem, isso é a voz de Deus. Ó ele, ó. Sou Deus, sou Deus, sou Deus. Aí a Bíblia diz que o mesmo anjo, você lembra do anjo? Por que o anjo chega primeiro na prisão? A resposta sempre vai chegar para quem ora. Mas não te preocupa não, porque tem resposta chegando para quem te persegue também. A Bíblia diz que o anjo desce até ele, toca na sua saúde. É Deus dizendo: eu quero ver agora. Está se achando, estou colocando uma enfermidade, eu quero ver agora se você é Deus mesmo. O que é isso, irmão? Herodes tocou onde não era para tocar. Herodes se levantou aonde não era para se levantar. Herodes se meteu aonde não era para se meter, irmão. Você lembra de quando Paulo perseguia a igreja? O próprio brilho do Espírito de Jesus teve um encontro com ele, sim ou não? E a Bíblia diz que o brilho falou uma voz bem forte: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Agora eu te pergunto para você: Saulo está perseguindo a igreja ou Cristo? Cristo. Mas quem persegue a Cristo persegue a... E o que você quer dizer com isso? Que Pedro foi solto. Herodes morreu. E por que você está dizendo isso? Porque o anjo mesmo que libertou Pedro, que despertou ele, que fez ele levantar, é o mesmo anjo que teve um encontro com Herodes. Não peguei. O mesmo anjo que trouxe a resposta é o mesmo anjo que vai tocar em quem aponta. É o mesmo anjo que vai tocar. Oh glória, eu vou melhorar isso. Deus está me dizendo, diga para mim, igreja, que o anjo do Senhor vai ter um encontro com Herodes. Herodes tem te perseguido, Herodes tem falado mal de você, Herodes tem te atacado. E o que é Herodes, pregador? Herodes é alguém que tem se levantado no teu trabalho. Herodes é alguém que tem que se levantar na sua casa. Mas Deus vai ter um encontro com ele nessa noite. Com a permissão do pastor, se põe sobre seus pés. Posso chamar minha filha para louvar? Pode? Com a permissão dos pastores da igreja, tem alguém nessa noite que está afastado da presença do Senhor? Ou nunca aceitou Jesus, quer aceitar Jesus hoje? Tem alguém no nosso meio que está afastado da presença do Senhor ou nunca aceitou Jesus? E quer aceitar Jesus hoje? Levante sua mão no alto para me te conhecer. Vou fazer mais uma vez a pergunta.
Tem alguém nessa noite que está afastado da presença do Senhor? Você quer retornar hoje, irmã? Vem aqui. Tem mais alguém, irmão? Tem mais alguém? Tem mais alguém, irmão? Se tiver, vem. A Bíblia, a nossa Bíblia diz o quê? Que em Lucas 15, quando uma alma se arrepende, a festa em 2 ambientes: no céu e na terra. Na terra e no céu. Não existe culto melhor que esse. Vou dizer de novo, não existe culto melhor que esse. Que é a festa